as relações de trabalho no espaço rural. O espaço rural brasileiro é diversificado, incluindo desde atividades extrativas, sistema agrícola tradicionais indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e não familiar, com produção de subsistência ou voltada à comercialização em escala local até exportações gerenciadas pelo agronegócio. Nessa diversidade, é possível identificar também a variedade de associações de produtores que atuam nas atividades agropecuárias no Brasil. Atualmente, cerca de 21,1% da população economicamente ativa do Brasil trabalha no espaço rural, atuando de maneira diversificada, quando as formas e relações de trabalho. Relações de trabalho no espaço rural brasileiro. Poceiros. Trabalhadores rurais que ocupam terras do governo com a finalidade de desenvolver as atividades de agricultura e pecuária. Parceiros. Trabalhadores rurais que dividem o espaço produtivo com os donos da terra. Assim, o dono da terra disponibiliza o espaço produtivo. O trabalhador participa com sua força de trabalho e, no final, os ganhos são divididos entre ambos. Pequenos proprietários. Trabalhadores rurais que atuam na própria terra com a colaboração da mão de obra familiar. O objetivo é o abastecimento da família e a comercialização do excedente para o mercado local. Arrendatários. Trabalhadores rurais que não possuem terras, mas têm ou investem em equipamentos agrícolas. A relação consiste na locação da terra de terceiros para produzir com o pagamento podendo ser realizado com parte da produção ou em dinheiro. Assalariados permanentes. Trabalhadores contratados pelos donos da terra e ou arrendatários com garantia de trabalho fixo por um tempo indeterminado e o cumprimento das leis trabalhistas. Assalariados temporários. Trabalhadores rurais sem contrato de trabalho ou vínculo empregatício e tempo de serviço prestativo que pode acontecer em unidades de tempo, como dias, estações, temporadas de colheitas, etc. Os trabalhadores rurais sem vínculos empregatícios ou os que realizam o corte da cana-de-açúcar são popularmente conhecidos como boia-fria. A expressão boia-fria está relacionada ao fato de esses trabalhadores madrugarem no campo e levarem sua marmita. Como não existe meio para esquentá-las, eles a consomem fria. De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2017, a quantidade de estabelecimentos agropecuários tem se mantido ao longo das últimas décadas em torno de 5 milhões de unidades. Contudo, a acentuada redução no número de trabalhadores rurais
em razão do crescimento da quantidade de tratadores e do uso de técnicas agrícolas como a irrigação. O processo de mecanização e automação das atividades rurais tem se tornado ainda mais intenso, com as inovações tecnológicas e científicas, as quais conferem agilidade nos processos e crescimento da produtividade em toda a cadeia produtiva do setor primário. Neste sentido, novas relações de trabalho e perspectivas vêm atraindo profissionais especializados a fim de agregar valor e competitividade às atividades econômicas no espaço rural. As relações de trabalho no espaço urbano. O espaço urbano é onde estão cerca de 80% da população economicamente ativa no Brasil, com trabalhos formais e informais, distribuídos entre os setores secundários e terciários. No espaço urbano, o pessoal ocupado está concentrado nas atividades comerciais e de prestação de serviços, seguidas pelas indústrias. De acordo com dados do IBGE, a taxa de informalidade no mercado de trabalho no Brasil era de 36% em 2019 e atingiu 40% no primeiro trimestre de 2022, totalizando cerca de 38 milhões de trabalhadores. A informalidade reflete desigualdades historicamente constituídas, como a maior proporção de pessoas de cor ou raça pretas ou pardas, na ocupação de empregados e trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada. Desigualdades socioeconômicas, padrões de rendimento e indicadores. O Brasil é caracterizado pelas desigualdades socioeconômicas desde o período colonial, o que atinge em primeiro plano a população menos favorecida e carente do país. Uma imensa parcela da população brasileira sobrevive sem ou com restrições de recursos essenciais, como alimentação, moradia e saneamento básico. Essas desigualdades históricas são estruturais e reproduzidas atualmente pelo sistema capitalista. Trata-se de um cenário que tem acentuado as disparidades de acesso e oportunidades, anulando ou restringindo o desenvolvimento social e econômico equânime dos brasileiros. Certas desigualdades podem limitar parcelas da população em virtude do gênero e da raça. Essas condições de desigualdades chegam a ser perceptíveis antes mesmo do nascimento e podem se agravar ao longo da vida. Indicadores socioeconômicos. Para conhecer e entender a realidade social e econômica de um município, um estado, uma região ou um país, são criados indicadores socioeconômicos. Esses indicadores, geralmente numéricos, contribuem para análises objetivas sobre as condições da população de determinado território em dado período. Os indicadores socioeconômicos também permitem investigar em quais setores o país apresenta mais oscilações, avanço ou mesmo retrocessos. A disponibilidade dessas informações serve como instrumento de planejamento e tomada de decisões sobre o investigamentos públicos, por exemplo, a fim de
otimizar e priorizar o destino das verbas para melhorar as condições de vida da população. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Para adaptar a metodologia do IDH Global, que enfoca as diversas nações do mundo, os países, inclusive o Brasil, ajustaram os dados de acordo com a realidade de cada um, considerando a disponibilidade de indicadores e as especificidades nacionais. Assim, em 1998, o Brasil criou o IDHM, mantendo as três dimensões do IDH global, que são a longevidade, educação e renda. Esse indicador tem sido amplamente utilizado no Brasil para avaliar o desenvolvimento regional e dos municípios. Para medir o IDHM, é aplicado também um número que vai entre 0 e 1, de maneira que quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento, conforme exposto na escala do IDH já apresentada. Índice de Gini, também conhecido como coeficiente Gini, foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini. Trata-se de um indicador socioeconômico que mede o grau de concentração de renda da população. O índice de Gini aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, variando em uma escala numérica de 0 a 1, ou 0 a 100. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. Já o valor 1 ou 100 está no extremo oposto. Isso é desigualdade máxima e concentração total de riquezas restrita a uma pequena parcela da população.